Olá a todos. Então, conforme a gente combinou na live de ontem, essa semana eu vou falar de transformada de Laplace com vocês. Vou ver se eu consigo adiantar e recuperar esse tempo que eu fiquei sem gravar a aula, que eu tive um problema aqui no meu computador, ficou muito lento, aí eu não estava conseguindo gravar. Então, essa semana eu vou ver se eu consigo adiantar a EDO para disponibilizar para vocês os vídeos. Então a gente vai começar um assunto novo agora, que é o assunto de transformada de Laplace. Essa transformada também é uma ferramenta para a gente resolver as EDOs, que é o que a gente definiu e vem fazendo até então. E a gente vai ver algumas vantagens de usar essa transformada e em que momento que é bom de ser usada, né? E onde também eu só posso usar a transformada, não tem outro jeito de sair. O que que a gente tem aqui? A transformada de Laplace, ela é um operador. Você vai aplicar ela na função, ali dentro da equação, e ela vai operar com essa função. O que que a gente entende por operador? Vamos supor, olha, que nós tenhamos uma função f, tá? E aí eu vou aplicar um operador nessa função e vai sair um resultado aqui. Um operador que é conhecido de vocês é a derivada. A gente pode pegar uma função, derivar a função e a gente tem como resultado a f', que a gente já sabe, a interpretação e tudo mais que vocês viram lá no cálculo 1. Um outro exemplo, também que é bastante conhecido de vocês, é o operador integral. A gente aplica na função e aí nós obtemos a primitiva. Para a transformada de Laplace, vamos supor que nós tenhamos aqui uma função f de t, tá? O f de x é usual aqui a gente colocar o f de t. E aí eu vou pegar nessa função e também vou aplicar um operador, que eu vou dizer que é o operador de Laplace, e ele vai me resultar numa função que depende de s. Então eu tenho uma função em t, aplico a transformada de Laplace nela e eu vou obter uma função de s. Bom, quais são as vantagens da gente usar a transformada de Laplace? Uma coisa ótima da transformada é que ela elimina derivadas, porque a gente vai ver que a definição da transformada é uma integral imprópria. Então, se é integral, ela vai eliminar as derivadas, né? Ou transforma a equação diferencial numa equação algébrica, ou se continuar uma equação diferencial, pelo menos ela vai reduzir a ordem. A gente consegue isso. Uma outra coisa muito boa é que você não precisa calcular a homogânea e a particular separado. Na hora que aplica a transformada, já sai a solução completa e as constantes arbitrárias também do problema de valor inicial. Então a gente já consegue tudo isso. E essa transformada ela vai ser muito útil quando a gente tiver naquela função da não homogeneidade da EDO, uma função que é contínua por partes. Aí depois eu vou definir direitinho o que é contínua por partes e como que aplica essa transformada. Mas então é muito útil também para esse tipo de função, né? Senão, se fosse fazer do outro jeito, ia ter que dividir em algumas partes, aí dá um pouco mais de trabalho. Pela transformada fica mais fácil. Então, vamos definir a transformada. Então, olha, definição. O que que a gente tem? A transformada de uma função de t que vai resultar numa função de s, né, o que nós vimos lá, aplica a transformada numa função de t, sai uma função de s. Vai ser a integral imprópria, essa é a definição, tá? De E menos st, f de t dt. Isso onde essa integral convergir. Então, essa integral para todo S onde a integral converge. Converge.
essa é a definição. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar algumas funções, basicamente as funções que a gente mais usa na resolução das EDOs, função constante, função exponencial, funções trigonométricas, né? Aquelas que mais aparecem lá, as polinomiais, para a gente calcular a transformada, porque daí eu já vou ter essas transformadas prontas, depois é só aplicar na resolução da EDO. Só lembrando, gente, lá do cálculo 1, a integral imprópria, não sei se vocês lembram da definição, a integral imprópria de uma função, vamos colocar aqui g de t dt, a gente resolve da seguinte forma: eu passo o limite de 0 até uma variável aqui que eu vou chamar de b, né, com b tendendo a infinito, dessa função. Tá? Só para lembrar lá do cálculo 1 como é que a gente resolve integral imprópria. Ok, então vamos fazer exemplos para as principais funções que a gente está acostumado a usar lá, que aparece eventualmente nas EDOs. A primeira que a gente vai fazer é a f de t igual a 1. Então, função constante 1. Eu quero achar a transformada dessa função. E aí, o que a gente vai fazer? Isso aqui é a transformada da função constante 1. Eu vou aplicar a definição da transformada. É a integral imprópria de E menos st vezes a f de t, que é 1, dt. E aí eu vou usar a definição de integral imprópria. É limite da integral de 0 a infinito. Desculpa, gente, aqui é a variável, né? Deixa eu só arrumar aqui. De 0 a b, com b tendendo a infinito, de E menos st dt. Tem que calcular esse limite aqui. Ok. Então, isso vai dar limite com b tendendo a infinito. Essa integral, ela sai para substituição simples. Você vai chamar menos st de u. A resposta é menos 1 sobre s E menos st. Isso daqui com o t variando de 0 até b. A gente tem que achar esse limite. O s aqui diferente de 0, né? Porque ele está aqui no denominador. Então, isso vai dar. Vamos ver, olha. O menos 1 sobre s não tem a variável b aqui, né? Olha aqui, ó, não tem o t aqui, isso aqui é considerado uma constante, eu posso tirar do limite, né? Fica menos 1 sobre s, limite de, aí vai ficar, vou usar aqui o teorema fundamental do cálculo, E menos SB menos E menos S vezes zero, que é elevado a zero, que é 1, com o B tendendo a infinito. E aí eu tenho que resolver esse limite. Vamos pensar aqui, ó, o S ele é real diferente de zero, então eu tenho que fazer as duas análises, o que acontece para o S positivo e o que acontece para o S negativo. Vamos ver, se o S for negativo, aí com esse menos aqui vai ficar positivo. Como o B está tendendo a infinito, esse E aqui, SB, vai crescer ilimitadamente, então esse limite não vai existir. O que nós temos aqui é, não existe para S menor do que zero, e se o S for maior do que zero, e o B tende a infinito, essa parte aqui vai para zero quando o B tende a infinito. Então, o limite vai dar menos 1, vezes o menos 1 sobre S aqui, dá 1 sobre S. Logo, é 1 sobre S para S positivo. Então, nós chegamos que a transformada de Laplace da função constante 1
é igual a 1 sobre S para S positivo. Para S negativo não existe, estritamente negativo. No zero não está definido também. Essa é a função mais simples de se achar transformada. Função constante, no caso ali igual a 1. Depois com a linearidade a gente consegue achar as outras. Aí eu tenho aqui, ó. Vamos pegar agora a exponencial. Então, f de t igual a e elevado a t. Esse a é um número real diferente de zero, né? Porque se for zero, eu volto lá no exemplo 1 que eu tinha. Então, aqui o a é real diferente de zero. Eu quero achar a transformada dessa função. Vou aplicar a definição. Transformada de f de t é a transformada de e a t, que é igual à integral imprópria de e menos st vezes e a t dt. Então, a definição de transformada de Laplace. E aqui a gente pode usar a definição aqui da integral imprópria. Então, o limite da integral de 0 a b, com b tendendo a infinito, de e menos, eu posso escrever aqui, s menos a t dt, né? Menos st e aqui at. Posso fazer assim, que vai ser igual ao limite. Aí aqui, olha, a gente vai achar a primitiva. De novo, substituição simples. Vai dar menos 1 sobre S menos A. É só chamar aqui menos S menos AT de U e resolver a integral. Então, dá menos 1 S menos A vezes E menos S menos AT. Isso com o t variando de 0 até b. Tem que fazer esse limite, com b tendendo a infinito. Nós temos isso. Aí aqui vai ficar, de novo, ó, menos 1 sobre SA não depende de t, né? Eu posso tirar do limite aqui. Então, vai ficar menos 1 sobre S menos A, que multiplica, então, o limite. Aí eu vou usar aqui o teorema fundamental do cálculo. É E menos S menos A B menos, e aí quando t for zero, E elevado a zero vai dar 1, com o B tendendo a infinito. Observa que está mais ou menos parecido com o que a gente fez lá atrás, né? Eu tenho que fazer a análise aqui também, ó, o que acontece aqui com essa diferença. O que, que a gente tem aqui? Vamos pensar, né? Se eu tiver o S maior do que A, olha só, o S maior do que A, isso daqui vai ficar positivo, então com esse negativo aqui vai ficar negativo, o B tendendo a infinito, essa parte aqui vai para zero, quando o b tende a infinito. E aí, então, esse limite vai ser menos 1 vezes o menos 1 sobre S menos A aqui, dá 1 sobre S menos A, isso para S maior do que A. O A é um real conhecido. Esse S ele tem que ser também diferente de A, né, para estar definido aqui direitinho. Bom, e se o S for menor que A? Se ele for menor que A, essa diferença vai dar negativo. Com o negativo que está aqui, positivo. Como o B tende a infinito, isso aqui vai crescer ilimitadamente. Então, esse limite não existe para S menor do que A. É isso que a gente consegue. Daqui, então, nós temos que a transformada da função E a t vai ser igual a 1 sobre S menos A, isso para S maior do que A. A gente conseguiu achar já a transformada de duas funções.
O que acontece também é que aparece, às vezes, esse A aqui complexo, né, gente? Então, vamos analisar se ele for complexo. Eu vou pegar aqui, ó. Se o A for alfa mais I beta, tá? Esse alfa e esse beta são aí reais. O que que nós temos? Então, vamos pensar no limite que a gente estava resolvendo lá, só que agora considerando o A um complexo. Então, eu vou partir daqui, ó. Vou resolver esse limite aqui. Já posso até aplicar aqui o teorema fundamental do cálculo e fazer aqui, ó, analisar o que acontece aqui, considerando esse A complexo. Então, ficaria assim. O resto não muda nada, tá? É a mesma coisa. Aqui é que a gente tem que ver o que acontece com o limite. Então, vai dar menos 1 sobre S menos A, que multiplica E elevado a menos, aí aqui era S menos A, então vai ficar S menos alfa menos I beta. Esse A aqui também é menos, né, entre parênteses, alfa mais I beta, mas aqui não vai mudar porque não está aparecendo o B, então eu vou considerar constante, vai sair do limite, não faz diferença, deixa A mesmo. Isso daqui vezes B menos 1. Tirei lá do limite de trás, a única coisa que eu fiz foi substituir o A pelo complexo. Aqui o B está tendendo a infinito. Nós temos isso. Eu quero encontrar esse limite. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, olha, para a gente estudar o que acontece com essa exponencial. Que aqui é que a gente está vendo que as coisas mudam, né? Então, o que que a gente tem aqui? Se eu fizer o limite de E menos S menos alfa menos I beta vezes B, com B tendendo ao infinito, vamos fazer esse limite. O que que eu tenho? Isso aqui é limite de E menos S menos alfa B vezes aí aqui menos com menos vai dar mais, então é I beta B, com B tendendo a infinito. E aí aqui eu vou usar a fórmula de Euler. Então nós temos que isso é a mesma coisa que o limite de E menos S menos alfa B, com B tendendo a infinito. E aqui eu vou usar a fórmula de Euler, que seria cosseno de beta B mais I seno de beta B. A gente tem isso. E aí, o que que nós temos aqui desse limite? Olha a informação que a gente tem. Cosseno de beta B mais I seno beta B é limitado. Então, eu posso dizer que isso daqui é limitado. E esse daqui eu consigo estudar. Olha só, quando o S for maior que alfa, isso aqui é positivo, aí com o negativo aqui, o B tendendo a infinito, ele vai a zero. Então, é o produto de duas funções, uma vai para zero, a outra é limitada, esse limite é zero. É isso que nós temos. Então, esse limite é zero. Isso para S maior do que alfa. Mas o alfa é a parte real do imaginário, né? Que a gente escreveu lá que o imaginário era alfa mais I beta. Então, isso aqui é zero se S for maior do que alfa.
onde alfa é a parte real de A. Então, a gente tem essa informação, foi o parênteses que eu abri aqui. Logo, o que, que a gente consegue do limite? Olha, esse limite aqui, então, para o S maior do que alfa, o S maior que a parte real de A, que no caso é esse número aqui, essa parte aqui vai dar zero, e aí vai dar menos 1 vezes menos 1 sobre S menos A. Então, o que, que a gente chegou? Que dá a mesma coisa, olha, tanto faz o A real como o A complexo, a transformada é 1 sobre S menos A. Isso aqui para S maior que a parte real de A. Real de A. Né? Quando o A era real, então S é maior que o real. E aqui a mesma coisa. Logo, tanto para o A real como o A complexo, a transformada de E elevado a AT é 1 sobre S menos A. Aí, com isso, a gente fez a transformada da função exponencial. Aí a gente vai usar aqui a linearidade da transformada de Laplace. A transformada de Laplace ela é uma integral. A gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. E quando você tem uma constante, você pode tirar da integral, uma constante multiplicando. Então, nós temos aqui, ó, vou colocar como, aqui eu vou colocar a observação 1. Aqui eu vou colocar como observação 2. Nós podemos dizer que a transformada de Laplace é linear, ou seja, a transformada de A, f de t, mais b, g de t, tá? Essa f, g bem definidas, a e b constantes, é a mesma coisa que a transformada da f de t mais b transformada da g de t. Então, a gente tem que ela é linear. E aí, pela linearidade, eu vou conseguir encontrar com o que eu já fiz anteriormente e a linearidade várias outras transformadas. Olha só, nós podemos escrever que o cosseno hiperbólico de kt, por definição, é e elevado a kt mais e elevado a menos kt. Isso sobre 2. Por definição, o cosseno hiperbólico é dado aqui por essa soma de exponenciais. A transformada da exponencial a gente já achou. E a gente viu que a transformada é linear. Então, eu posso dizer que a transformada de cosseno hiperbólico de kt é igual a meio, né, que é esse meio que está multiplicando aqui, vezes a transformada de E kt mais a transformada de E menos kt. Então, usei a linearidade. E aí, eu vou agora aplicar a transformada que eu já conheço aqui. A gente já fez anteriormente. Isso vai nos dar meio que multiplica a transformada de EKT, nós vimos que era 1 sobre S, lembra? Se era EAT, era 1 sobre S menos A, que a gente acabou de fazer lá atrás. Então, aqui é 1 sobre S menos K. Mais, e a de E menos KT é 1 sobre S menos K. A gente usa o que nós já fizemos lá atrás. Isso aqui para S maior do que K, e isso daqui para S maior do que menos K. E aí, aqui é só juntar, achar o MMC, escrever no denominador comum aqui, vai dar meio que multiplica. Então, aqui nós temos S menos K que multiplica S mais K,
que vai, aí é só fazer as continhas, né, gente? Esse aqui com esse aqui vai dar S mais K, e depois esse por esse dá S menos K, então mais S menos K, o K que simplifica, aqui dá 2S que vai cortar com esse 2, então vai ficar S em cima e embaixo S ao quadrado menos K ao quadrado. Isso daqui para S maior que K, S maior que menos K, então para S maior que o módulo de K. Tá vendo? Com o que a gente já tinha feito anteriormente, eu consegui encontrar a transformada do cosseno hiperbólico de KT, desse K é real. E aí eu posso fazer de modo análogo o seno hiperbólico, porque o seno hiperbólico de KT, também por definição, é EKT menos E menos KT sobre 2. E aí a transformada de seno hiperbólico de KT, vou usar de novo a linearidade, é meio da transformada de EKT menos a transformada de E menos KT. É muito semelhante ao de cima, né? Então, você vai fazer a transformada desse, vai fazer a transformada desse. O que está mudando é que aqui tem o menos. Então, ao invés de cortar o K, você vai cortar o S. Vai aparecer 2K. Então, aqui em cima vai ficar K sobre S quadrado menos K ao quadrado. Tá? É análogo ao de cima. Isso daqui também para S maior que módulo de K. Então, eu consigo fazer cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. O cosseno e o seno, a gente também consegue escrever em termos da função exponencial. Então, eu também vou usar isso. Se quisesse aplicar a definição, poderia, né? Ao invés de usar o que a gente já tem, aplica a definição lá no cosseno, no seno, enfim. Aqui, ó, por exemplo, você tem cosseno cosseno de KT, se você quiser aplicar a transformada pela definição, vai ficar integral imprópria de 0 a infinito de E menos ST vezes o cosseno de KT dt. E aí tem que resolver essa integral, vai ser uma integração por partes, vai dar aquela trabalheira. Ou a gente escreve em termos do que a gente já conhece e usa. O cosseno de KT, ele pode ser escrito como E elevado a IKT mais E elevado a menos IKT sobre 2. Tá? Isso aqui não é difícil de mostrar, não. E eu já vou aproveitar o embalo e o seno de KT também eu consigo escrever em termos da exponencial. É IKT menos E menos IKT sobre 2i. Quer ver? Eu vou mostrar um deles, porque daí o outro é igual. Se eu tiver aqui, vou colocar assim, de fato. Se eu tiver... vou mostrar esse aqui, ó. Eu tenho EIKT mais E menos IKT sobre 2. Então, como é que eu posso escrever isso? Vou usar a fórmula de Euler aqui. Vai dar cosseno de KT mais I seno de KT, aí mais, agora eu vou usar aqui, cosseno de menos KT mais I seno de menos KT. Tudo isso sobre 2, que vai nos dar... Aí vamos ver. O cosseno é uma função par. Então, cosseno de KT é igual a cosseno de menos KT. Logo, vai ficar 2 cosseno
de kt. O seno é ímpar. O seno de menos kt é menos i seno de kt. Né? Vai tirar aqui o menos. Então, você vai cancelar o seno, pelo fato da função ser ímpar. E aí, vai sobrar aqui embaixo o 2. A gente simplifica e chega, então, em cosseno de kt, que é o que a gente tem aqui, ó, escrito em termos da função exponencial. O seno de kt é análogo, também usa a fórmula de Euler e vai chegar na mesma coisa. Então, isso aqui foi um parênteses que nós fizemos, né, para provar a igualdade. Agora, achar a transformada do cosseno de kt, basta usar a linearidade e a transformada da exponencial que a gente já conhece. Então, vai ficar transformada do cosseno de kt é igual a meio, então era transformada de e i kt mais transformada de e menos i kt, que vai dar meio. Aí aqui eu vou aplicar a transformada, aí aqui no caso eu tenho e elevado a um complexo, tá vendo? Seria aqui o IK, né? É o nosso número complexo lá, que a gente viu que também era 1 sobre S menos o complexo. No caso aqui é IK, então vai ficar 1 sobre S menos IK. Mais, e aqui é 1 sobre S menos, aí menos IK. Aplica a transformada. Isso que nós achamos. E aqui o S ele tinha que ser maior que a parte real do complexo, né? No caso aqui, a parte real é zero. Então, o S é maior do que zero. Isso que nós temos, que é a parte real do complexo. Isso vai nos dar meio. Agora aqui é fazer conta. S menos IK, que multiplica S mais IK. Então, aqui para o S menos IK vai ficar S mais IK mais, e aqui esse por esse vai dar S menos IK. Simplifica, aqui vai dar 2S, simplifica o 2, então vai ficar S sobre S ao quadrado, S ao quadrado menos IK ao quadrado. Tá bem? Aqui, só, né, aplicar a distributiva ou se enxergar direto, melhor ainda. Então, vai dar S sobre S ao quadrado. I ao quadrado dá menos 1. Com o menos daqui vai ficar mais. Então, fica mais K ao quadrado. A transformada do cosseno de kt é dada por S sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. Isso para S maior do que zero. Para S maior do que zero. A do seno é análogo. Também mesma coisa. Deixa eu fazer aqui. Transformada do seno de kt. Ela vai ser meio da transformada de e i kt menos a transformada de e menos i kt. Então, faz análogo ao outro. Aqui era 2i, né? Era 1 sobre 2i. Faz análogo ao outro. O 2i vocês vão cancelar, porque aqui está aparecendo sinal de menos, é o que vai mudar.
Então, em cima vai cancelar o S, vai sobrar o K. Vai sobrar 2ik, que você vai cortar com 2i aqui, vai ficar K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado, tá, gente? É muito similar ao anterior. A única coisa que mudou foi esse sinal aqui. O 2i vai aparecer e vai cortar. E aí nós temos a transformada do seno de kt. Então, olha, com a transformada da função aqui, né? Nós definimos, aí fizemos a transformada da função constante, depois com a linearidade a gente vai usar isso mais lá na frente, e com a transformada de E a T, tanto para o A real como para o A complexo, nós conseguimos fazer, e também usando a linearidade, nós conseguimos fazer a transformada do cosseno hiperbólico, do seno hiperbólico, do cosseno e do seno. E aí, a próxima que a gente vai fazer agora, eu já não vou mais usar o que a gente tinha feito anteriormente, né? Eu já vou usar coisas diferentes. No caso, agora qual era o número que eu tinha chamado aqui? 2 era EAT. 2 EAT. Aí coloquei com observação, então eu vou botar o 3 aqui, tá? A outra função aqui eu vou colocar 3, né? Que essas outras nós fizemos, acabou que se derivou lá da 2. A 3 é a f de t igual a t elevado a a. Esse a é diferente de zero, né? É um a real aqui. Então, eu quero encontrar a transformada de f de t, que é igual à transformada de t elevado a a. Vou usar a definição, olha, aqui não tem jeito. É a integral imprópria de E menos st vezes a f de t, que no nosso caso é t elevado a a dt. O único jeito de fazer essa integral, depois que a gente usar aqui a definição de integral imprópria, e eu tenho que achar a primitiva e aplicar o teorema fundamental do cálculo, é a integração por partes. E dependendo de quem for esse A, a gente tem que fazer a integração por partes muitas vezes, né? Porque se o A for 1, eu vou fazer a integração por partes uma vez. Se o A for 2, eu vou ter que fazer a integração por parte 2 vezes. E conforme você vai aumentando o A, você vai aumentando a dificuldade. Para fugir desse problema, a gente vai usar uma função auxílio, que eu vou chamar de função gama. Essa função aqui é para nos auxiliar a encontrar a transformada dessa daqui sem precisar fazer pela definição, né? Saindo de um jeito mais fácil. Então, função gama. A função gama, gente, por definição, é dada, deixa eu fazer na outra tela, a função gama, por definição, é a integral imprópria de E menos t vezes t x a menos 1 dt. Observe que a integral é em t, né? O x é o gama daquele x que você está achando. Aqui na integral, a gente vai, na hora de resolver a integral, considera constante para fazer. E a gama, se eu fizer a gama de x mais 1, isso vai nos dar a integral de 0 a infinito E menos t vezes. Então, no lugar do x, eu vou colocar x mais 1. Logo, vai ficar aqui t elevado a x dt. Eu tenho isso. O que eu vou mostrar para vocês aqui
é que a função gama, ela é uma função recursiva. A gente vai encontrar a gama de x mais 1 e a gente vai ver que ela recorre à gama de x. A gente pode usar essa recursividade. E aí eu vou usar isso depois fazendo uma substituição para encontrar a transformada daquela t elevado a a. Tá? Então, isso aqui é uma função auxiliar que a gente está usando para nos ajudar lá naquele problema que ficou em aberto. Como é que eu vou fazer isso então? Essa integral aqui, a gente considera o x constante, a variável aqui da integral é o t. Eu vou usar integração por partes para fazer isso. Então, nós temos aqui, olha, eu vou chamar u de t elevado a x, e aí nós temos que du, o x é considerado constante, tá? A variável é o t. Então, o du é x, t, x menos 1, dt. E o dv vai ser e menos t dt. Logo, o v é menos e menos t. Essa aqui foi a substituição aí, o dv que nós fizemos. Então, como é que vai ficar essa integral? Vai ficar o v, que é menos e menos t vezes t elevado a x. Isso aqui de 0 a infinito. Tá certo? Nosso limite aqui. Deixei assim por enquanto, tá? Mais a integral. Na verdade, é o v menos a integral de v, só que como tem o menos aqui, fica mais, né? v du, que é então e menos t vezes x vezes tx a menos 1, tá? v du, dt. Nós temos isso, que vai ser igual, deixa eu ver o que dá para fazer aqui, vai ser igual. Aí eu vou passar o limite aqui, olha, vai ficar menos limite de e menos t vezes t elevado a x, né? Aí eu vou fazer esse limite de 0 a b, com b tendendo a infinito. Tem que resolver esse limite aqui. Mais, vou fazer aqui embaixo, gente, mais, aí a integral eu só vou copiar. Integral de 0 a infinito. Então, a gente tem x é menos t vezes tx a menos 1. Tá certo, né? tx a menos 1 é menos t. Isso, dt. Ok. Aí eu vou ter que fazer esse limite aqui, olha. Observa que essa daqui, tá vendo? Ó, já caiu na gama de x. A menos do x, né? Que não depende de t, então eu posso tirar da integral. Aqui apareceu a gama de x. E menos t, tx menos 1. Tá aqui a gama. Tá vendo? Já apareceu a recursividade. Vamos ver o que acontece com esse limite. Então, esse limite eu tenho que resolver. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai ficar, vamos nos preocupar com esse limite, olha, limite de E menos T E menos T, T elevado a X, vezes T elevado a X, com o T variando de 0 até B, B tendendo ao infinito. Vou fazer ele separado aqui. Aqui tem um menos, mas depois eu coloco lá, tá? Depois eu me preocupo. Isso aqui vai dar limite de E menos B vezes, é o T, né, gente, que está variando de 0 a B. Então, vezes B elevado a X
Aí menos no zero vai zerar. Vai ficar aqui 0 elevado a x. Não esqueça que o x eu estou considerando constante, hein? Vai ficar só essa parte. A outra aqui zera com b tendendo a infinito. Isso aqui é a mesma coisa que limite. Olha, o b tende a infinito, então ele é positivo. Eu posso escrever b elevado a x sobre e elevado a b, com b tendendo a infinito. O b é a nossa variável, o x é constante. Quando o b tende a infinito, esse limite dá infinito sobre infinito, então eu posso usar L'Hopital aqui. Você vai usar L'Hopital um número de vezes suficiente, né? Vamos supor, olha, que você tenha b ao quadrado sobre e elevado a b. Aí você tem o limite com b tendendo a infinito. Quando b tende a infinito, dá infinito sobre infinito. Se você usar L'Hopital uma vez, você vai obter a derivada de b ao quadrado, né, em relação a b, vai dar 2b sobre e elevado a b. E aí, quando b tende a infinito, você tem de novo infinito sobre infinito, você pode usar L'Hopital de novo. Aí você vai ter 2 sobre e elevado a b. E quando b tende a infinito, esse quociente aqui vai para zero. Tá vendo? Se conforme aumenta esse x aqui, que no caso eu peguei 2, se fosse 3, você ia derivar, 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 até chegar numa constante, e quando chegar na constante, o limite dá zero. Então, isso daqui, depois de um determinado número de vezes que você usar L'Hopital, esse limite vai ser zero. Esse limite é zero. Tá? Isso aqui eu vou apagar, era só para explicar. Então, vamos tirar isso daqui. Nosso limite dá zero. Esse limite nós fizemos a parte. Ali nós temos que, então isso aqui vai ser igual, aqui a gente viu que dá zero, então vai ficar menos zero, sobrou, às vezes eu me atrapalho com esse vai e vem, sobrou x integral de zero a infinito de e menos t vezes tx menos 1, que é exatamente a gama de x. E menos t vezes t x a menos 1 dt, que nos dá x que multiplica gama de x. Então, nós vimos que a gama de x mais 1, ela é x gama de x, ou seja, a função gama é uma função recursiva. Vamos fazer um exemplo da função gama para vocês entenderem como é que isso funciona. Olha, vamos supor que eu queira achar a gama de 1. Gama de 1, pela definição que nós vimos lá da função gama, é a integral de e menos t vezes t elevado a zero dt. Aqui vai dar 1, né? Essa integral é menos e menos t, isso de zero a infinito, que é menos o limite de e menos t de zero a b, com b tendendo a infinito, usando a definição lá. Isso aqui vai dar menos limite de e menos b menos e elevado a zero, que é 1. Menos 1. Isso com b tendendo a infinito. Esse aqui vai a zero, vai dar 1. Gama de 1 é igual a 1. E aí, pela recursividade, o que, que a gente pode tirar? A gama de 2 é a mesma coisa que gama de 1 mais 1. E aí, o que, que nós vimos? A gama de x mais 1 é x gama de x. Então, a gama de 1 mais 1 vai ser 1
gama de 1. A gama de 1 eu achei, tá vendo? Recursiva. Isso vai dar, então, 1. A gama de 3 é a mesma coisa que gama de 2 mais 1, que vai ser 2 vezes a gama de 2. Isso vai nos dar, a gama de 2 é 1, então dá 2. A gama de 4, olha, é gama de 3 mais 1, que é a mesma coisa que 3 gama de 3, que vai dar 3 vezes 2, que é a mesma coisa que 3 fatorial. Gama de 5 é a gama de 4 mais 1, que é a mesma coisa que 4 gama de 4, que vai dar 4 vezes, a gama de 4 era 3, vezes 2, isso aqui vai dar 4 fatorial. Então, tá vendo? A função gama para os inteiros positivos é o que vocês conhecem, é o fatorial. A gente tem que a gama de n mais 1, né, é n fatorial. 1 a menos aqui fatorial. Então, isso aqui é conhecido, né? O fatorial é conhecido. Quando cair, então, em inteiro, pode colocar direto fatorial, não precisa achar. Se cair em outro número, aí tem que aplicar a definição e achar, não tem jeito, tá bom? Então, esse daqui foi um parênteses que a gente abriu para a função gama, tá bem? Que começou aqui, olha. O nosso objetivo é usar essa função gama que nós estudamos para calcular essa transformada aqui. Então, aqui foi um parênteses que a gente abriu na aula da função gama, olha, aqui, começou aqui, e aí a gente fez todo o estudo da função gama, terminando aqui, né, como uma função auxiliar para a gente encontrar essa transformada aqui. Então, de volta a essa transformada, o que que nós temos? Eu vou fazer uma substituição. Vai ficar assim, gente. Isso aqui é igual a integral de 0 a infinito. Eu vou chamar aqui menos st de u. E aí a gente faz uma substituição. Vou fazer assim, ó. Vou lá na frente então, porque senão vai ficar apertado aqui. Vou fazer aqui, ó. Eu vou repetir aqui então, para a gente não precisar ficar voltando, tá? Melhor. A gente quer então a transformada de t elevado a a, que é igual, por definição, aqui é E menos st vezes t elevado a dt. Aí sim, agora a gente vai usar o que a gente fez anteriormente para resolver essa integral. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou chamar u de st, e aí nós temos que du, vou colocar aqui, du em relação a t, né, que é a nossa variável, vai dar s dt. Além do mais, a gente tem que quando t for zero, u é zero. E quando t tender a infinito, né, que é esse caso aqui, o u também tende a infinito. Então, vou fazer essa mudança aqui. Vai ficar integral, estou mudando para a variável u, tá? Vai ficar integral de 0 a mais infinito, e elevado a menos u. O t
é U sobre S, tá vendo? Só fazer essa continha aqui. Então, fica U sobre S elevado a A. E o dt é du sobre S. Du sobre S. E o S, desculpa, o U está variando de 0 a infinito. A gente tem isso. Ok, isso aqui vai ficar. Essa foi a substituição que nós fizemos. Tá? E aí eu vou obter. Aqui eu tenho S, eu posso juntar aqui, né, gente? Elevado a A mais 1, não depende de U, então eu posso escrever 1 sobre S elevado a A mais 1, tá? Juntei aqui, U elevado a A, S elevado a A vezes S. Integral de 0 a infinito de E menos U vezes U elevado a A du, que vai ser 1 sobre S elevado a A mais 1. E essa função aqui é a função gama que nós definimos lá atrás. É que lá eu tinha feito em função de t, né? Mas as variáveis são as mesmas. Se você voltar lá, olha, a função gama de x, aqui, tá vendo? Ali nós temos e elevado a menos u vezes u elevado a A. Na verdade, a gente tem essa daqui, né? A gama de x mais 1. dt, no nosso caso lá, é du. Então, nós podemos escrever que essa integral aqui é gama. Aí era a gama desse valor que estava aqui, né? Nós vimos lá que era de x mais 1. No nosso caso aqui é A, então vai ficar gama de A mais 1. Logo, essa transformada é a função gama de A mais 1 sobre S elevado a A mais 1. Nós temos, então, a transformada da função monômio t elevado a A. Aí eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque já ficou bastante longo. Ainda ficou faltando da função degrau, mas aí a função degrau eu faço no próximo vídeo. Defino para vocês a função contínua por partes, porque a função degrau vai ser uma função contínua por partes. E aí a gente faz a transformada da função degrau e faz alguns exemplos, tá bem? Muito obrigada, gente.